Imagine o silêncio. Não a quietude momentânea de uma sala vazia ou a pausa entre duas notas musicais, mas o silêncio absoluto e opressivo que preenche os abismos entre as estrelas. É um oceano de nada, onde a temperatura flerta com o zero absoluto e o tempo parece perder o seu propósito, esticando-se em uma eternidade indiferente. Neste vazio incomensurável, viaja um artefato solitário. Não é feito de carne e osso, mas de ligas de titânio, cerâmica supercondutora e os sonhos condensados de uma civilização que ousa olhar para o céu e perguntar o porquê. Chamaremos a esta viajante de Batuta. O nome é apropriado, pois ela se move com a precisão de uma vareta de maestro, pronta para reger a sinfonia invisível do cosmos, ou talvez apenas para marcar o tempo diante da orquestra mais violenta que o universo já concebeu. A sonda Batuta navega há séculos, os seus propulsores iônicos há muito adormecidos, impulsionada apenas pela inércia de um lançamento esquecido. As estrelas ao seu redor são pontos estáticos, diamantes frios pregados num veludo negro que se recusa a ceder. Mas o espaço não está vazio. Ele é atravessado por fantasmas. De repente, os sensores da Batuta despertam do seu sono criogênico. Uma onda de energia invisível varre a estrutura da nave. Não é um sussurro térmico, nem o brilho constante de um sol distante. É uma chicotada. Um feixe de radiação eletromagnética colide com os instrumentos, satura os detetores e desaparece tão rapidamente quanto chegou. O silêncio retorna. A Batuta aguarda. O computador de bordo conta os milissegundos. 1, 2, 3. E então a chicotada retorna. Exata, precisa, implacável. Com a regularidade de um relógio atômico, o sinal repete-se, varrendo a escuridão como o facho de um farol, numa costa traiçoeira. Mas este não é um farol construído para guiar navios seguros até ao porto. Este é um aviso. É o batimento cardíaco de um monstro. Estamos a aproximar-nos do cadáver mais denso e aterrorizante do universo. Estamos prestes a entrar no domínio da estrela de nêutrons. Para compreender o que a sonda Batuta está prestes a enfrentar, precisamos de recuar no tempo, não em anos-luz, mas na história do pensamento humano. Houve um momento em que a ideia de tal objeto era considerada uma ofensa à natureza. Em 1967, numa charneca fria em Cambridge, uma jovem estudante de pós-graduação chamada Jocelyn Bell notou algo estranho nos quilômetros de papel gráfico que saíam do seu radiotelescópio. Eram rabiscos, pequenas anomalias que a maioria teria descartado como interferência humana, talvez a ignição de um carro ou um sinal de rádio mal sintonizado. Mas os rabiscos persistiam. Eles pulsavam com uma precisão sobrenatural, a cada 1,3 segundos. A regularidade era tão perfeita que a primeira reação da comunidade científica foi o medo e o espanto. Eles rotularam o sinal, meio a brincar, meio a tremer, como LGM-1 ou Pequenos Homens Verdes 1. A humanidade, na sua solidão cósmica, esperava ter encontrado outra inteligência. Mas o que Jocelyn Bell tinha descoberto era algo muito mais estranho do que uma civilização alienígena. Ela tinha encontrado os restos mortais gritantes de uma estrela que se recusava a morrer em silêncio. A sonda Batuta agora vê a fonte. Aos olhos humanos, seria invisível até estarmos fatalmente perto. Mas através das lentes de raios-x e rádio da sonda, a escuridão à frente ilumina-se com uma fúria psicadélica. Ali, flutuando no vazio, está uma esfera. Mas não é uma esfera como o nosso Sol, uma bola gasosa e generosa que aquece planetas. Esta esfera é minúscula. Se pudéssemos arrancá-la do céu e colocá-la na Terra, ela caberia confortavelmente
dentro dos limites da cidade de São Paulo, ou cobriria a ilha de Manhattan. Tem apenas 20 quilômetros de diâmetro. Imagine viajar de uma ponta a outra de uma cidade em 20 minutos de carro. Agora, imagine que dentro desse espaço urbano, comprimimos a massa de 500 mil planetas Terra. A mente humana não foi construída para processar esta escala. A evolução preparou-nos para entender o peso de uma pedra, a altura de uma árvore, a distância até ao horizonte. Não nos preparou para o conceito de densidade infinita. Tente visualizar um navio transatlântico, com todo o seu aço, carga e passageiros. Agora, esmague esse navio até que ele tenha o tamanho de um grão de areia. Se deixasse cair esse grão de areia no chão, ele não ficaria na superfície. Ele atravessaria o betão, a crosta terrestre, o manto e afundar-se-ia até ao núcleo do planeta como uma pedra atirada à água. É isso que a Batuta está a ver. Uma cidade no céu que pesa mais do que o nosso Sol. À medida que a sonda se aproxima, o ritmo do farol acelera. O objeto diante de nós não é apenas denso, ele gira. E gira com uma violência que desafia a sanidade. Quando uma estrela massiva morre e o seu núcleo colapsa, ela obedece à lei inexorável da conservação do momento angular. É a mesma lei que faz com que uma patinadora no gelo gire mais rápido quando recolhe os braços junto ao corpo. Mas aqui, a patinadora é uma estrela com milhões de quilômetros de largura que subitamente encolhe os seus braços para o tamanho de uma pequena cidade. A rotação resultante é frenética. O monstro diante da Batuta não gira uma vez por dia, como a Terra, ou uma vez por mês, como o Sol. Ele completa uma rotação sobre o seu eixo 700 vezes por segundo. Se convertermos esta frequência de rotação em som, se traduzirmos as ondas de rádio que bombardeiam a Batuta num sinal de áudio, não ouviremos o som majestoso e profundo que associamos aos corpos celestes nos filmes. Não ouviremos um zumbido grave. Ouviremos um grito. Um som mecânico, agudo, contínuo e aterrorizante, semelhante a uma broca de dentista amplificada até a escala planetária, ou uma serra elétrica a rasgar o próprio tecido da realidade. É o som de um pulsar. É o som de um objeto material a girar a uma fração significativa da velocidade da luz, arrastando consigo campos magnéticos tão poderosos que poderiam apagar os dados de todos os cartões de crédito na Terra a partir da órbita da Lua. A sonda Batuta ajusta os seus escudos. A radiação aqui não é apenas luz, é um vento de partículas carregadas aceleradas a energias que fariam o grande colisor de hadrões parecer um brinquedo de criança. Estes feixes, que varrem o cosmos como o farol que vimos inicialmente, nascem nos polos magnéticos da estrela. Como o eixo magnético não está alinhado com o eixo de rotação, os feixes varrem o céu, criando o efeito estroboscópico que enganou os astrônomos em Cambridge. Mas o que criou esta abominação? Como é que a natureza, que tende à entropia e à dissolução, permitiu a criação de algo tão ordenado e tão destrutivo? A resposta reside na morte. Uma estrela de nêutrons é o monumento funerário de um titã. Há milhões de anos, neste mesmo local do espaço, existia uma estrela gigante, talvez 10 ou 20 vezes mais massiva que o nosso Sol. Ela viveu rápido e morreu jovem, queimando o seu combustível nuclear com uma voracidade imprudente. Durante a sua vida, a estrela travou uma guerra constante. De um lado, a gravidade, a força paciente e eterna que deseja puxar tudo para o centro, esmagando a matéria num ponto singular. Do outro lado, a fusão nuclear, o fogo do coração estelar que empurra tudo para fora, mantendo a estrela inchada e estável. Mas o combustível acaba. O fogo apaga-se.
E quando a fusão cessa, a gravidade vence. E a vitória da gravidade é total e catastrófica. Em menos de um segundo, o núcleo de ferro daquela estrela gigante, um objeto do tamanho da Terra, colapsou sobre si mesmo. As camadas externas foram expulsas numa explosão de supernova, um evento tão brilhante que por breves semanas ofuscou toda a galáxia que a hospedava. Mas enquanto o universo observava o fogo de artifício da supernova, o verdadeiro drama acontecia no escuro, no centro da explosão. A gravidade esmagou o núcleo com tanta força que a estrutura fundamental da matéria cedeu. Sabemos que os átomos são, na sua maioria, espaço vazio. Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria uma berlinde no centro do relvado, e os eletrões seriam pequenas moscas zumbindo nas bancadas mais distantes. Tudo o resto é vazio. A gravidade de uma estrela de nêutrons não tolera esse vazio. Ela esmagou o estádio. Ela empurrou as moscas contra o berlinde. A pressão foi tão intensa que os eletrões foram forçados a fundir-se com os prótons, numa união profana que a física comum proíbe. As cargas negativas e positivas cancelaram-se, deixando para trás apenas nêutrons. O átomo, como o conhecemos, deixou de existir. O espaço vazio foi aniquilado. O que restou foi uma sopa ultradensa de nêutrons, empacotados ombro a ombro, tão apertados quanto as leis da mecânica quântica permitem. Este objeto, este núcleo remanescente, é o que a sonda Batuta agora encara. É um núcleo atômico gigantesco, macroscópico, flutuando no espaço. É a matéria levada ao seu limite absoluto antes de rasgar o espaço-tempo e tornar-se um buraco negro. A estrela de nêutrons é a última linha de defesa da matéria contra o esquecimento total. A Batuta aproxima-se do limite da magnetosfera. A visão é de uma beleza aterrorizante. A superfície da estrela não é feita de gás turbulento, mas de uma crosta sólida. É incrivelmente lisa. As montanhas, nesta estrela, têm apenas alguns milímetros de altura, porque a gravidade é tão intensa que qualquer coisa mais alta do que uma folha de papel seria imediatamente esmagada, até ficar plana. Se pudéssemos caminhar sobre esta superfície, o que seria impossível, pois seríamos instantaneamente reduzidos a uma mancha de plasma subatômico, veríamos um horizonte perfeitamente plano, curvando-se rapidamente devido ao pequeno tamanho da estrela. Mas a luz aqui comporta-se de maneira estranha. A gravidade da estrela é tão forte que ela dobra os raios de luz que passam perto dela. Da posição da Batuta, não vemos apenas a face da estrela voltada para nós. A gravidade curva a luz que vem de trás da estrela, permitindo-nos ver mais de metade da sua superfície de uma só vez. Vemos os polos, o equador e parte do hemisfério oposto, tudo simultaneamente, como uma pintura surrealista onde a geometria euclidiana foi abandonada em favor de uma lógica de pesadelo. O céu ao redor da estrela está distorcido. As constelações familiares estão esticadas e manchadas, girando em torno do monstro gravitacional como água a escoar por um ralo. É o efeito de lente gravitacional, transformando a estrela de nêutrons numa lupa cósmica que revela e deforma o universo atrás dela. A Batuta estremece. As forças de maré começam a fazer-se sentir. A gravidade nos pés de um astronauta hipotético seria bilhões de vezes mais forte do que a gravidade na sua cabeça, esticando-o num fio de esparguete humano antes mesmo de tocar a superfície. Mas a Batuta é robusta e a sua missão não é pousar, mas observar. Ela precisa de entender o que acontece lá dentro. Por quê? Por mais bizarra que seja a superfície,
com a sua crosta de ferro cristalino e atmosfera de carbono superaquecido, com apenas alguns centímetros de espessura, o verdadeiro mistério reside nas profundezas. O que acontece quando a pressão excede a capacidade dos nêutrons de se manterem separados? O que existe no coração desta estrela morta? Os físicos teóricos na Terra debatem-se com equações. Eles falam de superfluidos, de supercondutores, de matéria estranha e de quarks desconfinados. Eles imaginam um lugar onde as regras da física nuclear, que governam as nossas centrais elétricas e as nossas bombas, são apenas sugestões distantes. Eles suspeitam que o interior de uma estrela de nêutrons possa conter estados da matéria que não existiram desde os primeiros microsegundos após o Big Bang. A sonda Batuta prepara os seus sensores de penetração profunda. O som do pulsar, aquele zumbido de broca a 700 Hz, torna-se ensurdecedor nos receptores de áudio, uma barreira de ruído branco e estática rítmica. O campo magnético tenta fritar os circuitos neurais da nave. Estamos a entrar na zona da morte, o cilindro de luz e radiação acima dos polos magnéticos. Aqui, o vácuo não é vazio. O campo magnético é tão intenso que ele polariza o próprio vácuo. Partículas virtuais, que normalmente aparecem e desaparecem sem deixar rastro, são arrancadas da sua existência fantasmagórica e tornadas reais, apenas para serem aceleradas e cuspidas para o espaço. A estrela de nêutrons não é apenas um objeto passivo. Ela é um motor que converte o nada em matéria e energia. A Batuta mergulha. A luz das estrelas distantes desaparece, substituída pelo brilho letal da superfície abaixo. É um chão de ferro, liso como um espelho, quente como o inferno, girando a velocidades que desafiam a compreensão. E sob esse chão, sob essa crosta impossivelmente dura, encontra-se um oceano, não de água, mas de nêutrons superfluidos, girando sem atrito, num silêncio quântico perfeito, guardando segredos sobre a natureza fundamental da realidade. Estamos prestes a perfurar o véu. Estamos prestes a perguntar ao universo o que acontece quando a matéria é levada ao seu ponto de ruptura. A resposta pode não ser o que esperamos. Pode ser que, lá no fundo, onde a densidade se torna infinita, a própria distinção entre matéria e espaço deixe de fazer sentido. A sonda Batuta envia o seu último pacote de telemetria antes de a interferência se tornar total. A viagem visual hipnótica termina aqui, na fronteira do evento. O farol na escuridão cegou-nos, mas agora, paradoxalmente, é a única coisa que podemos ver. O monstro cósmico abriu a sua boca, e nós estamos a cair em direção à sua garganta. O que encontraremos sob a crosta? Será apenas mais matéria esmagada? Ou será uma nova fase da existência, uma sopa primordial de quarks estranhos capaz de infectar e converter toda a matéria que toca? A descida começou, e a física que conhecemos ficou para trás, na segurança do espaço vazio. Agora, só existe a pressão. E a pergunta que ecoa no ritmo frenético do pulsar: até onde se pode espremer a realidade antes que ela se quebre? Imagine a colina silenciosa acima de Pasadena, Califórnia, na década de 1930. O ar é rarefeito e o céu noturno se estende como um manto de veludo negro sobre o observatório Mount Wilson, onde os astrônomos da época acreditavam observar um universo majestoso, estático e eterno. Para eles, as estrelas eram as lanternas imutáveis da criação, queimando com uma dignidade tranquila até se desvanecerem suavemente na escuridão. Mas nos corredores da Caltech, um homem caminhava com passos pesados e uma mente tempestuosa, pronto para estilhaçar essa paz celestial, com uma ideia tão violenta
que parecia pertencer mais à ficção do que à física. Fritz Zwicky não era um homem de sutilezas. Com uma personalidade abrasiva e um intelecto que operava como uma marreta contra as convenções, ele olhava para o cosmos e não via apenas luz, mas cataclismos. Ao lado de seu colega Walter Baade, um observador meticuloso que servia de âncora para as tempestades teóricas de Zwicky, eles começaram a desvendar o destino final das estrelas massivas. Enquanto o mundo científico estava confortável com a ideia de anãs brancas, brasas estelares que resfriam lentamente como um ferro deixado fora do fogo, Zwicky imaginou algo monstruoso. Ele propôs que quando uma estrela gigante esgota seu combustível, ela não apenas adormece, ela comete suicídio gravitacional. Eles chamaram o evento de supernova, mas foi o que restava após a explosão que desafiou a sanidade da comunidade científica. Zwicky e Baade postularam que a gravidade, implacável e infinita, esmagaria o núcleo da estrela com tal ferocidade que a própria estrutura do átomo entraria em colapso. Imaginem uma catedral gótica, com seus vastos espaços vazios entre os pilares, sendo subitamente comprimida até o tamanho de um grão de areia, mantendo toda a sua massa original. Nesse cenário infernal, os elétrons que normalmente dançam ao redor do núcleo atômico como planetas distantes seriam forçados violentamente contra os prótons no centro. A repulsão elétrica cederia. A matéria comum deixaria de existir. O que restaria seria uma esfera perfeita, densa e aterrorizante, composta inteiramente de nêutrons. Uma estrela de nêutrons. Para os pares de Zwicky, a ideia era risível. Como poderia uma estrela inteira, com a massa do nosso Sol, ser comprimida em uma esfera do tamanho de uma cidade como Los Angeles? Era uma aberração matemática, um insulto à elegância da astronomia. Dizia-se que a matéria degenerada de nêutrons era tão densa que uma única colher de chá pesaria tanto quanto uma montanha terrestre. A comunidade acadêmica virou as costas, tratando a teoria como o delírio de um excêntrico que passava tempo demais olhando para o abismo. Zwicky, em sua arrogância visionária, chegou a chamar seus colegas de bastardos esféricos, pois eram bastardos de qualquer ângulo que se olhasse. Mas mesmo com sua fúria, a estrela de nêutrons permaneceu uma teoria órfã, um fantasma matemático escondido nas equações, aguardando nas sombras da história enquanto a humanidade se voltava para guerras terrestres e a divisão do átomo em bombas, esquecendo-se da fusão dos átomos nas estrelas. O tempo avançou, lento como a evolução estelar, até o ano de 1967. O cenário muda do calor da Califórnia para os campos úmidos e ventosos de Cambridge, na Inglaterra. Aqui não havia telescópios apontados para o céu como canhões de vidro, mas sim um vasto emaranhado de fios e postes de madeira, estendendo-se por hectares de terra lamacenta. Era o Observatório de Radioastronomia Mullard, e a ferramenta não era o olho humano, mas o ouvido eletrônico. Nesse cenário pastoral, onde ovelhas pastavam entre as antenas de alta tecnologia, uma jovem estudante de pós-graduação, chamada Jocelyn Bell Burnell, travava uma batalha diária, não contra teorias complexas, mas contra quilômetros de papel. O radiotelescópio cuspia dados freneticamente, agulhas arranhando tinta vermelha sobre rolos de papel gráfico que se acumulavam como pergaminhos antigos. A tarefa de Bell era hercúlea e monótona. Ela precisava analisar visualmente 30 metros de papel por dia, procurando por quasares, as fontes de rádio distantes e cintilantes que eram o foco de seu orientador, Anthony Hewish. O universo
Visto através daquele papel, era uma cacofonia de rabiscos estáticos, interferências de carros passando nas estradas próximas e transmissões de rádio piratas. Mas em uma tarde fria de outubro, o olho treinado de Bell notou algo que não se encaixava. Não era o caos aleatório do ruído cósmico, nem a curva suave de uma galáxia distante. Era, nas palavras dela, uma sujeira. Um pequeno pedaço de rabisco, ocupando menos de meia polegada no papel, que aparecia vindo de uma parte específica do céu, na constelação de Vulpecula. A maioria teria ignorado a anomalia como uma falha no equipamento ou uma interferência terrestre. Mas a persistência é a ferramenta mais subestimada da ciência. Bell ajustou o equipamento para gravar com maior velocidade, esticando o tempo no papel para ver a anatomia daquela sujeira. O que ela viu desafiou a lógica. O sinal não era um borrão contínuo, era um pulso, um batimento cardíaco cósmico, tique, 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 a cada 1,33 segundos, com uma precisão que rivalizava com os melhores relógios atômicos da Terra. O sinal se repetia. A regularidade era tão perfeita, tão artificial, que um calafrio percorreu a espinha dos astrônomos, em Cambridge. A natureza, em sua essência caótica e turbulenta, raramente produz metrônomos tão exatos. Estrelas variáveis pulsam em horas ou dias, não em segundos. Nada conhecido pela física da época poderia girar ou vibrar tão rápido, sem se despedaçar. Diante do impossível, a mente humana busca o improvável. Jocelyn Bell e Anthony Hewish, meio a sério, meio em pânico contido, rotularam a fonte do sinal como LGM-1. Little Green Men, Pequenos Homens Verdes. Por algumas semanas vertiginosas, a humanidade esteve à beira de acreditar que havia feito contato. A ideia de que estávamos ouvindo o farol de uma civilização avançada, varrendo a galáxia como um aviso ou um convite, era sedutora e aterrorizante. Se fosse artificial, mudaria nossa compreensão do lugar que ocupamos no cosmos. Estaríamos ouvindo o tráfego de rádio de impérios estelares? Mas a natureza é frequentemente mais estranha que a ficção alienígena. Bell continuou a observar. Se fosse uma civilização, eles estariam em um planeta orbitando uma estrela, e o efeito Doppler mudaria a frequência do sinal à medida que o planeta se movesse. Mas a frequência permaneceu estoica, inalterada. E então, o golpe de misericórdia na teoria dos alienígenas. Bell encontrou outro sinal, e outro, e outro, vindo de partes completamente diferentes do céu, pulsando em ritmos diferentes, mas com a mesma regularidade mecânica. A menos que a galáxia estivesse infestada de civilizações tentando se comunicar simultaneamente com a Terra, usando o mesmo protocolo de rádio, a explicação tinha que ser natural. A resposta não estava na biologia extraterrestre, mas na física esquecida de Fritz Zwicky. O que Jocelyn Bell havia descoberto não eram pequenos homens verdes, mas os fantasmas giratórios de estrelas mortas. A comunidade científica foi forçada a desenterrar os papéis empoeirados dos anos 30. A matemática de Zwicky e Baade, combinada com os trabalhos posteriores de Oppenheimer, subitamente fez sentido. Aquele objeto, que girava centenas de vezes por segundo, era a estrela de nêutrons. Imagine uma patinadora no gelo que recolhe os braços para girar mais rápido. Agora, imagine uma estrela com 1 milhão de quilômetros de diâmetro, recolhendo seus braços gravitacionais até ter apenas 20 quilômetros de largura. A conservação do momento angular dita que sua rotação deve acelerar a velocidades alucinantes. O que Bell ouvia era o som dessa pirueta mortal. Esses objetos, agora batizados de pulsares,
eram faróis cósmicos. Seus campos magnéticos, trilhões de vezes mais fortes que o da Terra, canalizavam jatos de radiação eletromagnética pelos polos magnéticos. Como o eixo magnético não estava alinhado com o eixo de rotação, esses feixes de radiação varriam o cosmos como a luz de um farol varre o oceano escuro. Cada vez que o feixe cruzava a Terra, o radiotelescópio de Bell registrava um pulso. Tique, a luz passava. Tique, a luz voltava. A descoberta foi monumental. Zwick, o visionário ridicularizado, estava certo. O universo continha objetos de densidade tão extrema que desafiavam a compreensão intuitiva. A matéria podia ser esmagada até se tornar uma sopa de nêutrons degenerados, e esses cadáveres estelares não descansavam em paz. Eles giravam em uma fúria eletromagnética, gritando sua presença através do vazio. Mas a validação da existência das estrelas de nêutrons trouxe consigo um novo conjunto de mistérios, ainda mais profundos e perturbadores. Se a superfície desses objetos é capaz de emitir sinais de rádio tão poderosos que podem ser ouvidos a milhares de anos-luz de distância, o que estaria acontecendo sob essa crosta infernal? Nós aceitamos que a estrela colapsou. Aceitamos que ela gira. Aceitamos que ela é feita de nêutrons. Mas a física nos diz que, nessas condições, a matéria deixa de se comportar como matéria. Sob a pressão inimaginável do núcleo, onde a densidade ultrapassa a do núcleo atômico, as regras do jogo mudam. Os nêutrons, empacotados ombro a ombro, começam a perder sua identidade individual. Estamos prestes a descer da superfície giratória, onde o tempo e o espaço são distorcidos pela gravidade, para mergulhar no interior proibido dessas estrelas. Lá, no coração das trevas, podemos encontrar um estado da matéria que não existe desde os primeiros microsegundos após o Big Bang. Um lugar onde a distinção entre partícula e fluido desaparece. Onde a física nuclear encontra o limite do desconhecido. O que acontece quando a pressão se torna tão grande que os próprios nêutrons não conseguem mais suportar o peso do universo sobre eles? Será que eles se dissolvem em algo ainda mais fundamental? Será que, no centro desses relógios mortais, existe uma substância estranha, uma sopa primordial de quarks livres, fluindo sem atrito em um silêncio eterno? Imagine uma catedral de proporções cósmicas, um monumento de luz construído não com pedras, mas com o próprio fogo da criação. Durante milhões de anos, esta estrutura manteve-se de pé, desafiando a escuridão, sustentada por pilares invisíveis de pressão térmica. No coração deste templo estelar, fornalhas nucleares fundiam elementos leves em pesados, gerando a energia necessária para empurrar contra o peso esmagador das camadas exteriores. Era um equilíbrio perfeito, uma dança entre a expansão explosiva e a contração gravitacional. Mas, como todas as grandes civilizações e todos os grandes impérios, a estrela enfrentou o seu inevitável declínio quando o ferro começou a acumular-se no seu núcleo. O ferro é o assassino de estrelas. É a cinza final, o elemento que consome energia, em vez de a libertar. Quando o núcleo se transforma numa esfera de ferro, do tamanho da Terra, a produção de energia cessa abruptamente. É como se, num arranha-céus de aço com 1000 andares, todas as vigas de sustentação desaparecessem no mesmo milissegundo. O edifício não tomba para o lado, ele implode. O teto precipita-se em direção à fundação numa queda livre e aterrorizante. Este é o momento exato em que a gravidade, a força mais paciente e inexorável do universo, reclama a sua vitória final. Durante eras, a gravidade esperou nas sombras,
Ela puxava, insistia, pesava sobre cada átomo da estrela, mas era mantida à distância pela fúria da fusão nuclear. Agora, com o fogo apagado, não há nada que a detenha. O colapso começa. As camadas externas da estrela, massas equivalentes a centenas de milhares de planetas, desabam sobre o centro a velocidades que desafiam a compreensão, atingindo frações significativas da velocidade da luz, cerca de 70.000 quilômetros por segundo. Mas para compreender a verdadeira violência deste evento, não devemos olhar para a vastidão do espaço, mas sim para o reino infinitesimal do átomo. A verdadeira catástrofe ocorre na escala quântica. Considere a arquitetura de um átomo comum. Aprendemos na escola que é composto por um núcleo e elétrons que orbitam ao seu redor. Mas os diagramas enganam a nossa percepção de escala. Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma berlinde colocada no centro de um estádio de futebol, os elétrons seriam como grãos de poeira zumbindo nas bancadas mais distantes. Tudo o que existe entre a berlinde e a poeira é vazio. Espaço puro e desocupado. A matéria que compõe o seu corpo, a cadeira onde se senta e a terra sob os seus pés, é composta, na sua esmagadora maioria, por esse vazio. É uma ilusão de solidez sustentada pelas forças elétricas que mantém os elétrons afastados do núcleo. Durante o colapso da estrela, a gravidade torna-se tão intensa que decide revogar esta lei fundamental da arquitetura atômica. Ela olha para esse vasto estádio vazio e decide que é um desperdício de espaço imobiliário. À medida que a matéria cai sobre si mesma, a densidade aumenta para níveis inconcebíveis. Os elétrons, que são férmions e obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, entram em pânico quântico. Este princípio dita que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico no mesmo lugar. Eles resistem, empurram de volta, criando uma barreira conhecida como pressão de degenerescência eletrônica. É a mesma força que mantém anãs brancas estáveis, impedindo-as de colapsar. É a resistência final da matéria comum. Mas a gravidade de uma estrela massiva é uma tirana que não aceita negociações. O peso da estrela em colapso é tão grande que rompe a resistência dos elétrons. O teto do arranha-céus não apenas atinge o chão, ele atravessa o chão e funde-se com a cave. Numa fração de segundo, ocorre um evento de transmutação em escala cósmica, um processo conhecido como captura eletrônica ou decaimento beta inverso. A pressão é tão violenta que os elétrons são fisicamente esmagados contra os prótons nos núcleos atômicos. O espaço vazio do estádio é aniquilado. As bancadas desabam sobre o campo. A poeira é forçada para dentro da berlinde. Quando uma carga negativa do elétron é forçada a fundir-se com a carga positiva do próton, elas cancelam-se mutuamente. O resultado é uma partícula neutra, o nêutron. E, como subproduto desta união forçada, é libertado um fantasma, o neutrino. Imagine a escala desta transformação. Uma estrela com um diâmetro de milhões de quilômetros, um objeto que poderia engolir o nosso Sol e ainda ter espaço de sobra, é comprimida. A gravidade espreme todo o vazio de cada átomo, eliminando a distância entre núcleos e elétrons, até que toda a massa da estrela caiba numa esfera, com o diâmetro de uma cidade moderna, talvez 20 quilômetros de largura. O que resta já não é matéria como a conhecemos. Já não é um gás, nem um líquido, nem um sólido no sentido tradicional. É um mar contínuo de nêutrons, empacotados tão densamente quanto a natureza permite, antes de rasgar o tecido do espaço-tempo. É como se toda a humanidade, todos os 8 bilhões de nós, fossem comprimidos no volume
de um cubo de açúcar. Essa é a densidade resultante. No entanto, o colapso não é o fim da história. É o gatilho da explosão. A matéria em queda livre atinge este novo núcleo de nêutrons, que se tornou subitamente rígido devido à interação nuclear forte, uma força fundamental que atua a distâncias minúsculas e que agora se opõe a qualquer compressão adicional. O núcleo torna-se a parede mais dura do universo. Quando as camadas externas da estrela, caindo a velocidades relativísticas, colidem com esta parede impenetrável de nêutrons, elas ricocheteiam. É um choque titânico. A energia cinética da queda é convertida instantaneamente em calor e fúria. Uma onda de choque forma-se e começa a rasgar o caminho de volta para a superfície, tentando escapar da armadilha gravitacional. Mas mesmo esta onda de choque poderia estagnar, sufocada pela densidade do material que ainda cai, se não fosse pelo auxílio daqueles fantasmas que mencionamos. Os neutrinos. Gerados em quantidades prodigiosas durante a conversão de prótons em nêutrons, os neutrinos inundam a estrela moribunda. Normalmente, estas partículas atravessam anos-luz de chumbo sem tocar em nada, mas a densidade aqui é tão extrema que até os neutrinos ficam presos, exercendo pressão. Eles transferem uma fração da sua energia para a onda de choque, reanimando-a, transformando o colapso numa explosão que brilha mais intensamente do que uma galáxia inteira. Nós chamamos a isto de supernova. A luz desta explosão viaja pelo cosmos, anunciando a morte de um gigante. Os elementos pesados forjados na vida e na morte da estrela, o ouro dos nossos anéis, o urânio das nossas usinas, o cálcio dos nossos ossos, são semeados no vazio interestelar, prontos para se tornarem parte de novos mundos e, talvez, de novos observadores. Mas quando a poeira luminosa assenta, quando a nebulosa se expande e arrefece, algo permanece no centro da catástrofe. O cadáver da estrela não desapareceu. Lá, girando na escuridão, está o remanescente do núcleo colapsado, a esfera do tamanho de uma cidade. A gravidade venceu a batalha contra o volume, mas parou à beira do abismo final, detida apenas pela repulsão quântica entre os nêutrons. O objeto é escuro, pequeno e terrivelmente pesado. A sua superfície é lisa, uma crosta cristalina de ferro e partículas exóticas, escondendo um interior onde as leis da física são levadas ao seu limite absoluto. Criamos o objeto mais denso do universo observável, um lugar onde a gravidade é 100 bilhões de vezes mais forte do que na Terra, onde uma montanha não poderia ser mais alta do que alguns milímetros sem desabar sob o seu próprio peso. Entramos no domínio da estrela de nêutrons. Mas o que acontece se a massa da estrela original fosse apenas ligeiramente maior? E se a gravidade fosse tão forte que nem mesmo a repulsão entre os nêutrons, a força mais poderosa da natureza, conseguisse segurar o teto? Existe um ponto de ruptura, um limite matemático frio e indiferente, além do qual a matéria não tem mais recursos para lutar. Se adicionarmos apenas mais um pouco de matéria a esta esfera densa, o equilíbrio precário rompe-se novamente. A vitória da gravidade torna-se total e absoluta. O núcleo de nêutrons cede. O espaço curva-se sobre si mesmo até se fechar. A luz já não escapa. Ocorre o colapso final para um ponto de densidade infinita, perfurando a realidade. No entanto, a estrela de nêutrons que agora observamos flutuando nos escombros da supernova conseguiu evitar esse destino final por uma margem estreita. Ela sobreviveu, mas a que custo? O interior deste objeto é um laboratório de horrores e maravilhas, onde a matéria é espremida em estados que não existem em nenhum outro lugar,
desde o Big Bang. Para entender o que realmente jaz sob essa crosta de ferro superdenso, precisamos de descer. Precisamos de nos tornar viajantes imaginários, imunes às forças de maré que nos espaguetificariam muito antes de tocarmos a superfície. Precisamos de mergulhar neste oceano de superfluidos nucleares, onde a fricção desaparece e os vórtices quânticos dançam em silêncio eterno. O que encontraríamos se escavássemos em direção ao centro? À medida que a pressão aumenta da superfície para o núcleo, a identidade das partículas começa a dissolver-se. Os nêutrons, que pensávamos serem os blocos fundamentais deste mundo, começam a perder a sua individualidade, fundindo-se numa sopa primordial. Estaremos prestes a encontrar o limite do nosso conhecimento, onde a teoria se desfaz e a especulação reina. Imagine um alpinista solitário no cume do Monte Everest. O ar é rarefeito, o frio é absoluto e o mundo se estende abaixo dele em um tapete de nuvens e rocha. Para chegar lá, ele lutou contra a gravidade da Terra, uma força que parece implacável para a biologia humana frágil, mas que na escala cósmica é pouco mais que um sussurro suave. Se a Terra fosse reduzida ao tamanho de uma bola de gude, mantendo sua massa, essa gravidade se tornaria um monstro. Agora, amplie essa visão para além do nosso sistema solar, para os remanescentes fantasmagóricos de sóis mortos, onde a gravidade não é apenas uma força que puxa para baixo, mas um escultor tirânico que deforma o próprio tecido da realidade. Aqui, na superfície de uma estrela de nêutrons, a intuição humana falha. Não estamos mais lidando com a matéria macia e perdoável dos planetas rochosos. Chegamos à crosta. Ao descermos da magnetosfera violenta, atravessando o vácuo carregado de eletricidade estática, encontramos algo sólido. É uma visão perturbadora em sua perfeição geométrica. Se a Terra tem vales profundos e picos irregulares que desafiam o céu, a estrela de nêutrons é uma esfera quase perfeita, polida por uma mão divina e cruel. A gravidade aqui é 100 bilhões de vezes mais forte do que a que nos mantém presos ao solo terrestre. Sob esse peso esmagador, qualquer imperfeição, qualquer tentativa de elevação geológica é brutalmente punida. Neste mundo, uma montanha não é um pico majestoso coberto de neve. É uma deformidade sutil na curvatura do horizonte, uma elevação que não excede a altura de uma caixa de fósforos. 5 milímetros, talvez 10. Essas são as maiores montanhas que este mundo permite existir. Para um observador humano, a superfície pareceria um espelho escuro e infinito, plano além da compreensão, estendendo-se em todas as direções. Mas não se deixe enganar pela escala diminuta. Escalar essa montanha de 5 milímetros exigiria mais energia do que a humanidade gastou em toda a sua história. Uma queda do topo desse montículo microscópico não resultaria em um tropeço, mas em uma aniquilação instantânea. O impacto do corpo contra o chão liberaria a energia cinética de uma ogiva nuclear tática, vaporizando instantaneamente o infeliz viajante e fundindo seus átomos com a crosta da estrela. A gravidade transforma a altura em uma arma carregada. E do que é feito esse chão implacável? Não é rocha, nem metal, como o conhecemos nas fundições de Pittsburgh ou Sheffield. É o cadáver das cinzas nucleares. Durante a vida da estrela, antes do colapso, ela queimou hidrogênio, hélio, carbono, subindo a escada dos elementos até chegar ao ferro, o elemento mais estável do universo, o ponto final da fusão nuclear comum. Quando a estrela morreu e colapsou, esse ferro foi compactado. Na crosta externa, a densidade ainda não é suficiente
para dissolver completamente os núcleos atômicos em uma sopa de nêutrons puros. Em vez disso, encontramos uma estrutura que desafia a engenharia. Os íons de ferro, despidos de seus elétrons, são forçados a se organizar em uma rede cristalina rígida. Imagine um andaime tridimensional, perfeito e infinito, onde cada nó é um núcleo atômico pesado, travado no lugar pela repulsão elétrica de seus vizinhos e pela pressão esmagadora de cima. Entre esses núcleos imóveis, um mar de elétrons degenerados flui como um fluido quântico, conferindo a este material uma condutividade térmica e elétrica que faria o cobre parecer um isolante. Este material, esta crosta de ferro cristalino, é a substância mais dura conhecida no cosmos. É 10 bilhões de vezes mais forte que o aço. Se pudéssemos extrair um cubo de açúcar desse material e trazê-lo para a Terra, ele pesaria tanto quanto o Monte Everest. Mas aqui, em seu ambiente nativo, ele forma uma casca sólida, um exoesqueleto que protege o interior fluido da estrela. É uma paisagem de estase aparente, congelada em uma tensão insuportável. Mas o universo não permite a imobilidade perfeita. À medida que a estrela de nêutrons gira, desacelerando milenarmente devido à emissão de radiação eletromagnética, a força centrífuga diminui. A forma da estrela precisa mudar, tornar-se mais esférica. Mas a crosta é sólida. Ela resiste. A tensão se acumula na rede cristalina de ferro, como a tensão em uma placa tectônica terrestre, mas em uma escala de energia apocalíptica. De repente, o cristal cede. A crosta se rompe. Ocorre um terremoto estelar. A superfície se ajusta, movendo-se talvez apenas alguns micrômetros. Mas nesse microajuste, a energia liberada faz os terremotos terrestres parecerem estalos de madeira. Ondas de choque percorrem a estrela, e a liberação de energia magnética e térmica ilumina o espectro de raios gama, enviando um farol através da galáxia que nossos telescópios detectam como uma falha súbita na rotação precisa do pulsar. É o som do ferro cósmico gritando sob tortura. No entanto, a física exótica da matéria dura é apenas metade da história nesta fronteira. A outra metade é o tempo. Albert Einstein, em seus devaneios sobre trens de luz e elevadores em queda livre, nos ensinou que a gravidade não é apenas uma força que atua sobre a matéria, mas uma curvatura no palco onde a matéria atua. Ela dobra o espaço e, crucialmente, dobra o tempo. Perto de um buraco negro, essa distorção é infinita. Mas em uma estrela de nêutrons, estamos no limiar do infinito. Estamos na antecâmara do impossível. A gravidade na superfície é tão intensa que o poço gravitacional é profundo o suficiente para dilatar o tempo de maneira tangível. Imagine que você pudesse sobreviver na superfície, de pé, sobre aquele ferro cristalino, olhando para o céu. Você não veria o universo como o vê da Terra. A luz que cai sobre você, vinda das estrelas distantes, ganha energia ao cair no poço gravitacional da estrela de nêutrons. As ondas de luz são comprimidas, desviadas para o azul, para o violeta, para o ultravioleta e além, transformando a luz suave das estrelas vizinhas em chuvas de raios X letais. O céu acima não é negro pontilhado de luz, é uma cúpula ardente de radiação de alta energia. Mas o efeito mais perturbador é o ritmo. De acordo com a relatividade geral, o tempo passa mais devagar onde a gravidade é mais forte. Para você, na superfície, seus batimentos cardíacos parecem normais. O tic-tac do seu relógio de pulso segue o ritmo de sempre. Mas se você olhasse para fora, para o universo distante, veria um filme em avanço rápido. Você veria as constelações
se deformarem e girarem no céu em velocidades vertiginosas. Você veria estrelas companheiras, se existissem, orbitando como borrões de luz. Você veria civilizações em planetas distantes nascerem, erguerem impérios e desaparecerem em poeira, enquanto você apenas toma fôlego. Se um colega astronauta permanecesse em uma nave segura, longe da atração da estrela, e olhasse para você através de um telescópio potente, ele veria o oposto. Ele veria você congelado, uma estátua presa no tempo. Um simples aceno de mão seu levaria horas ou dias para ser completado na visão dele. Você seria um fantasma preso no âmbar gravitacional, vivendo em câmera lenta enquanto o resto do cosmos corre em direção ao futuro. Essa dilatação temporal cria uma barreira de realidade entre a superfície da estrela e o resto do universo. É como se a estrela de nêutrons existisse em sua própria bolha de tempo privado, desconectada do fluxo principal da história galáctica. E ainda assim, estamos apenas na superfície. A crosta de ferro, com suas montanhas milimétricas e seu tempo arrastado, é apenas a pele da besta. Abaixo de nossos pés, a pressão aumenta. A rede cristalina de ferro começa a sofrer. Os elétrons, espremidos além do que a mecânica quântica parece permitir, começam a ser empurrados para dentro dos núcleos atômicos. O que acontece quando a matéria é forçada a ocupar um espaço que ela não deveria ocupar? À medida que descemos, deixamos para trás o reino do sólido conhecido e entramos em uma zona de transição onde os núcleos atômicos começam a se dissolver, mudando de forma, transformando-se no que os físicos chamam, com uma ironia poética, de massa nuclear. Aqui, as regras da arquitetura atômica são reescritas. Estamos prestes a mergulhar no manto, onde a matéria assume formas que lembram massas italianas, espaguete, lasanha, nhoque, em uma cozinha nuclear onde o chefe é a pressão infinita. O que acontece quando a própria identidade dos elementos químicos se perde na escuridão esmagadora abaixo da crosta? Imagine um escultor renascentista diante de um bloco de mármore imperfeito. Michelangelo acreditava que a estátua já existia dentro da pedra e que sua tarefa era apenas libertá-la, removendo o excesso. Mas imagine se a pedra resistisse. Imagine se, quanto mais fundo o cinzel penetrasse, a rocha mudasse de forma, retorcendo-se, esticando-se e reorganizando sua própria geometria interna para sobreviver à pressão do instrumento. Nós descemos agora para além da crosta cristalina de ferro, aquela casca dura e fria que deixamos para trás nas camadas superiores. Estamos entrando em um reino onde a escultura da matéria não é feita por mãos humanas, mas pela mão implacável da gravidade esmagando a realidade contra a bigorna da força nuclear. Aqui, a quilômetros de profundidade, a escuridão é absoluta, mas a atividade é frenética. Deixamos o reino dos átomos ordenados e entramos no que os astrofísicos, em um momento de ironia culinária, que desmente o terror do ambiente, chamaram de cozinha do inferno. À medida que mergulhamos mais fundo, a densidade aumenta para níveis que desafiam a sanidade. Os núcleos atômicos, antes ilhas isoladas de prótons e nêutrons flutuando em um mar de elétrons, começam a sentir a claustrofobia existencial. Eles são empurrados uns contra os outros com tal violência que as regras de engajamento mudam. Começa uma guerra silenciosa entre duas forças titânicas. De um lado, a repulsão elétrica, a mesma força que faz com que ímãs de mesma polaridade se afastem, tenta desesperadamente manter os prótons separados. Do outro lado,
A atração nuclear forte, a cola que mantém o universo unido, tenta fundi-los. O resultado desse conflito não é uma vitória de um lado, mas um compromisso bizarro e belo, conhecido como frustração geométrica. A matéria, incapaz de ser um cristal perfeito e incapaz de ser um líquido uniforme, decide se tornar algo intermediário. A primeira fase dessa metamorfose manifesta-se como esferas ligeiramente deformadas. Se pudéssemos encolher até o tamanho de um femtômetro e caminhar por esta paisagem, veríamos aglomerados de nêutrons e prótons flutuando como bolhas de óleo em água. Os físicos chamam esta fase de nhoque. São grumos de densidade nuclear, ilhas de sobrevivência espremidas em um mar de nêutrons livres que permeiam os espaços vazios. Mas a gravidade é uma amante insaciável. À medida que descemos mais 1 quilômetro, a pressão torna-se intolerável para as esferas. A geometria esférica é eficiente, mas ocupa muito volume. Para sobreviver, a matéria deve sacrificar sua individualidade. Os grumos de nhoque começam a se fundir, alongando-se em hastes intermináveis. Estamos agora na fase do espaguete. Não são massas comestíveis, mas filamentos de material nuclear ultradenso. Imagine cordas feitas de núcleos atômicos, estendendo-se por quilômetros, paralelas umas às outras, vibrando com energias que vaporizariam um planeta inteiro num piscar de olhos. Estas hastes de matéria nuclear são tão densas que um único centímetro cúbico pesa mais do que o Monte Everest, e, no entanto, comportam-se como polímeros elásticos, dobrando-se e torcendo-se na escuridão opressora. A viagem continua. O peso das camadas superiores empurra com a fúria de sóis mortos. As hastes de espaguete são esmagadas até que se fundem lateralmente. O universo unidimensional das cordas torna-se bidimensional. As hastes achatam-se e formam planos, lençóis infinitos de matéria nuclear, empilhados uns sobre os outros. Chegamos à lasanha atômica. Estas folhas de densidade nuclear são separadas por finas camadas de nêutrons superfluidos, criando uma estrutura de sanduíche cósmico, onde a física da matéria condensada atinge seu apogeu. É uma arquitetura de desespero, a última tentativa da estrutura organizada de resistir ao colapso total. E então, em uma inversão que desafia a intuição, a estrutura se inverte. À medida que nos aproximamos da transição para o núcleo, a densidade é tão alta que a matéria se torna a norma e o vazio se torna a exceção. Agora, não temos mais núcleos flutuando em um mar de nêutrons. Temos um bloco sólido de matéria nuclear, pontilhado por túneis vazios, tubos de vácuo quântico que serpenteiam pela substância. É o anti-espaguete. E, finalmente, bolhas isoladas de vazio, o anti-nhoque, antes que tudo se dissolva na uniformidade aterrorizante do núcleo interior. Esta massa nuclear não é estática. Ela é um condutor de calor e eletricidade quase perfeito. Acrobacias quânticas ocorrem aqui. A crosta interna atua como um filtro, uma barreira complexa que dita como o calor escapa do coração da estrela e como os campos magnéticos se ancoram. Quando a estrela gira, essa massa não gira suavemente. Ela pode estalar e quebrar, liberando energias titânicas que observamos de longe como falhas na rotação do pulsar, os chamados glitches estelares. Mas deixamos a massa para trás. A arquitetura falhou. A pressão venceu a forma. Entramos no núcleo externo. Aqui, os núcleos atômicos se dissolveram completamente. Não há mais ferro, nem carbono, nem oxigênio. Não há mais nhoque ou lasanha. Há apenas uma sopa primordial. Um líquido de nêutrons puros empacotados ombro a ombro, tão apertados que tocam na própria textura do princípio de exclusão de Pauli.
E neste lugar de violência suprema, surge a paz absoluta. A matéria aqui transita para um estado de superfluidez. Imagine um líquido que flui sem qualquer atrito, sem qualquer viscosidade. Se você mexesse uma xícara desse fluido, ele continuaria girando para sempre, até o fim dos tempos, sem nunca perder energia. Os nêutrons, que são férmions e normalmente antissociais, formam pares de Cooper, unindo-se em uma dança quântica que lhes permite deslizar uns pelos outros sem resistência. É um paradoxo vivo. O objeto mais violento e denso do universo abriga em seu interior um fluxo de perfeição matemática, um oceano silencioso que não oferece resistência. No entanto, este oceano é perfurado por vórtices quânticos, tornados microscópicos, que carregam o momento angular da estrela, girando em uma coreografia precisa que dita o comportamento magnético de todo o astro. Mas a jornada não terminou. Ainda há um mistério final, o coração das trevas. No centro absoluto da estrela de nêutrons, a densidade ultrapassa a do próprio núcleo atômico. Aqui, a pressão é tão cataclísmica que os próprios nêutrons podem não suportar. Lembre-se que o nêutron não é uma partícula fundamental. Ele é um saco contendo 3 quarks, mantidos juntos por gluons. Sob esta prensa cósmica, as fronteiras dos nêutrons podem se dissolver. Os sacos se rompem. A matéria deixa de ser hadrônica e se torna um plasma de quarks e gluons. É uma sopa de constituintes fundamentais, livre para vagar. E aqui reside uma das hipóteses mais inquietantes da física moderna. Normalmente, a matéria é feita de quarks up e down. Mas sob estas energias extremas, um terceiro tipo de quark pode surgir, mais pesado, mais exótico, o quark estranho. Se isso ocorrer, a estrela de nêutrons se converte internamente em uma estrela estranha. A matéria estranha é, teoricamente, o estado mais estável da matéria no universo. Mais estável que o ferro, mais estável que os nêutrons. Isso carrega uma implicação aterrorizante, digna dos contos de horror cósmico de Lovecraft. Se uma gota de matéria estranha escapasse do núcleo e tocasse a matéria comum, ela poderia catalisar uma reação em cadeia, convertendo tudo o que toca em mais matéria estranha. O núcleo da estrela torna-se então uma semente de estranheza, um objeto que não obedece à física da Terra, uma substância indestrutível, hiperdensa e perfeitamente estável. Estamos no ponto zero, o centro. Aqui, a gravidade esmaga o espaço-tempo a tal ponto que a distinção entre partícula e força, entre matéria e geometria, começa a desaparecer. O que acontece exatamente neste ponto singular? Será que os quarks se quebram em preons ainda menores? Será que a gravidade quântica abre portas para outras dimensões? Olhamos para o abismo no centro deste remanescente estelar e percebemos que não estamos apenas olhando para uma estrela morta. Estamos olhando para o laboratório final, onde a natureza testa os limites do que é possível existir. Se a matéria estranha é real, então o universo esconde monstros muito mais estranhos do que jamais sonhamos em nossas filosofias. E enquanto contemplamos este núcleo exótico, pulsando com uma física que mal compreendemos, uma nova força começa a se fazer sentir, não de dentro, mas de fora, uma ameaça que vem dos céus para desafiar a imortalidade desta fortaleza de nêutrons. O que acontece quando 2 desses monstros colidem? Imagine um lago perfeitamente calmo, sob a luz da lua, uma superfície de vidro negro que se estende até o infinito. Durante eras, nada perturba essa quietude. Então, 2 pedras pesadas são lançadas em pontos distintos. As ondas se propagam,
círculos concêntricos viajando pela água, encontrando-se e interferindo uns com os outros. No cosmos, esse lago é a própria estrutura da realidade. E as pedras não são meros seixos, mas os cadáveres mais densos do universo, dançando uma valsa fatal. Por bilhões de anos, o universo parecia ser um filme mudo. Víamos as explosões, o nascimento das estrelas, as galáxias girando em silêncio majestoso através de nossos telescópios. Mas a gravidade tem uma voz. Albert Einstein, em seus devaneios matemáticos, percebeu que a aceleração de massas colossais deveria enviar ondulações através da geometria do espaço, esticando e comprimindo a própria distância física entre os objetos. Ele chamou isso de ondas gravitacionais. Durante um século, isso permaneceu uma teoria, um sussurro fantasmagórico que ninguém conseguia ouvir. Até que o universo gritou. Nossa história se move agora de uma estrela solitária para um sistema binário. Imagine dois sóis antigos que viveram juntos e morreram juntos. Ambos explodiram em supernovas no passado distante, e o que restou foram dois núcleos remanescentes, duas cidades de nêutrons girando uma ao redor da outra. Elas estão presas em um abraço gravitacional, orbitando um centro de massa comum. Mas este não é um movimento perpétuo. A relatividade geral dita uma regra cruel para este sistema. A energia não é conservada de graça. Ao girarem, essas estrelas agitam o espaço-tempo furiosamente. Essa agitação drena a energia orbital do sistema, irradiando-a para fora, na forma de ondas gravitacionais. Como um peão que perde velocidade devido ao atrito com o ar, as estrelas perdem altitude orbital. Elas se aproximam. A cada revolução, a distância diminui imperceptivelmente. É uma espiral inexorável em direção ao desastre. Durante milhões de anos, essa dança é lenta e distante. Mas à medida que a separação diminui, a velocidade aumenta. A física torna-se frenética. Quando estão a apenas alguns centenas de quilômetros uma da outra, elas giram dezenas de vezes por segundo. O espaço entre elas torna-se uma tempestade de distorção gravitacional tão intensa que a luz que passa por ali é curvada em nós complexos. Aqui, a estrutura interna que exploramos anteriormente é submetida ao teste final. As forças de maré entram em ação. Assim como a Lua puxa os oceanos da Terra, cada estrela de nêutrons puxa a superfície da sua companheira. Mas a gravidade aqui é trilhões de vezes mais forte. A crosta cristalina, aquela rede rígida de ferro e nêutrons, começa a gemer sob a tensão. A estrela, antes uma esfera quase perfeita, deforma-se, esticando-se em direção à sua parceira, assumindo a forma de uma gota de lágrima. Essa deformação não é apenas geométrica. Ela aquece o interior da estrela através de atrito interno, excitando os superfluidos nucleares que residem nas profundezas. A crosta pode fraturar antes mesmo do contato, liberando explosões de raios gama que anunciam a catástrofe iminente. Então, chega o momento final. Os últimos milissegundos. As estrelas estão girando uma ao redor da outra centenas de vezes por segundo, movendo-se a uma fração significativa da velocidade da luz. A frequência das ondas gravitacionais sobe em um crescendo agudo, um som que os astrônomos chamam de chirp, ou gorjeio. Se pudéssemos ouvir o espaço vibrando, soaria como um pássaro piando rapidamente antes de ser silenciado abruptamente. O contato não é uma colisão sólida como duas bolas de bilhar se chocando. É a fusão de dois fluidos quânticos hipermassivos. No momento em que as superfícies se tocam, a violência é absoluta. Ondas de choque supersônicas viajam através da matéria nuclear, aquecendo-a instantaneamente
a centenas de bilhões de graus. A estrutura ordenada que manteve a estrela estável por éons é obliterada. Grande parte da massa das duas estrelas funde-se instantaneamente no centro, criando um objeto que oscila violentamente, tentando encontrar um novo equilíbrio. Mas o foco de nossa atenção se volta para o material que não caiu imediatamente no centro. Na zona de impacto, onde as forças de maré rasgaram as camadas externas das estrelas, braços de matéria rica em nêutrons são arremessados para o espaço exterior. Esta é a quilonova. O termo nova sugere algo novo, mas aqui testemunhamos algo antigo sendo refeito. O material ejetado expande-se a velocidades relativísticas, cerca de 1/5 da velocidade da luz. E é dentro dessa nuvem de detritos em expansão que a verdadeira magia, a alquimia cósmica, acontece. Durante séculos, os alquimistas na Terra tentaram transmutar chumbo em ouro, buscando a pedra filosofal. Eles falharam porque não possuíam o forno adequado. As estrelas comuns, como o nosso Sol, são fornos de fusão que criam hélio, carbono, oxigênio. Estrelas massivas podem forjar elementos até o ferro, mas o ferro é o assassino de estrelas. Fundi-lo consome energia em vez de liberá-la. Então, de onde vêm os elementos mais pesados da tabela periódica? De onde vem a prata, a platina, o urânio e o ouro? A resposta reside no caos dos segundos seguintes à colisão. O material ejetado é, essencialmente, nêutrons puros. É uma sopa densa e quente. À medida que se expande e esfria ligeiramente, alguns prótons se formam, criando sementes de núcleos atômicos. Mas esses núcleos sementes encontram-se nadando em um mar furioso de nêutrons livres. Ocorre então um fenômeno conhecido como processo R, ou captura rápida de nêutrons. É uma corrida contra o tempo radioativo. Normalmente, quando um núcleo atômico captura um nêutron, ele se torna instável e decai, transformando o nêutron em um próton e avançando uma casa na tabela periódica. Mas aqui, a densidade de nêutrons é tão absurdamente alta que o núcleo é bombardeado. Ele captura outro nêutron, e mais outro, dezenas deles em frações de segundo, muito antes de ter tempo para decair. Os núcleos incham com nêutrons, tornando-se isótopos monstruosamente pesados e instáveis, que nunca existiriam em condições normais. Só então, quando a tempestade de nêutrons diminui, esses núcleos superpesados começam a decair em cascata, transformando nêutrons em prótons, estabilizando-se em elementos que conhecemos e cobiçamos. Em um único evento de quilonova, estima-se que seja criada uma massa de ouro, equivalente a dezenas de vezes a massa da Terra. Platina, elementos de terras raras essenciais para nossa tecnologia moderna, o iodo em nosso sangue, o urânio que usamos em reatores. Todos são forjados nesse crisol momentâneo. O universo não cria esses tesouros pacientemente, ao longo de bilhões de anos. Ele os cria em um flash de violência inimaginável, espalhando-os pela galáxia como sementes ao vento. A luz dessa explosão é única. Ao contrário de uma supernova, que brilha intensamente em azul e branco, a quilonova evolui rapidamente para um vermelho profundo e infravermelho. Isso ocorre porque os elementos pesados recém-criados, particularmente os lantanídeos, são incrivelmente opacos à luz azul. Eles agem como uma cortina de fumaça atômica, bloqueando a radiação de alta energia e deixando escapar apenas o brilho rubro do calor residual. Em 17 de agosto de 2017, a humanidade testemunhou essa alquimia pela primeira vez. Os detectores LIGO e Virgo sentiram a ondulação no espaço-tempo, o gorjeio final da morte de duas estrelas a 130 milhões de anos-luz de distância. Segundos depois,
telescópios espaciais viram o flash de raios gama. E nas noites seguintes, astrônomos de todo o mundo observaram o ponto de luz desvanecer de azul para um vermelho escuro, confirmando a criação de metais pesados diante de nossos olhos. No centro da explosão, o destino dos núcleos fundidos é sombrio. A massa combinada das duas estrelas de nêutrons geralmente excede o limite que a pressão de degenerescência dos nêutrons pode suportar. O objeto resultante luta brevemente contra a gravidade, girando loucamente, talvez sustentado por sua temperatura extrema e rotação diferencial. Mas a gravidade é paciente e, neste caso, vitoriosa. Ocorre o colapso final. A matéria, já comprimida ao limite do possível, cede. O objeto encolhe, cruzando o limiar crítico, onde a velocidade de escape excede a velocidade da luz. Uma sombra cai sobre o local da colisão. Onde antes havia duas estrelas brilhantes de matéria exótica, agora resta apenas um buraco no tecido do universo, cercado por um anel de ouro e fogo em expansão. Nós somos, em um sentido muito literal, filhos dessa destruição. O ouro em sua aliança de casamento, o metal nos circuitos do seu computador, são relíquias de uma colisão titânica que ocorreu muito antes do nascimento do sistema solar. Esses átomos viajaram pelo vácuo interestelar, misturaram-se com nuvens de gás e poeira e, eventualmente, coalesceram para formar nosso planeta. Carregamos em nossas mãos e em nossa tecnologia os fragmentos de estrelas mortas que colidiram na escuridão. Mas se a colisão cria um buraco negro, o que acontece com a informação, com a complexidade quântica que existia dentro das estrelas de nêutrons? A matéria foi esmagada até o esquecimento, ou ela transita para algo ainda mais estranho. A física nos leva até a porta do horizonte de eventos. Mas o que reside além dele é o mistério final. Será que a singularidade é o fim da história? Ou o começo de uma nova física, onde o espaço e o tempo perdem o sentido? Em uma câmara mal iluminada da Universidade de Cambridge, no final do século XVII, um homem de peruca empoeirada observa o brilho fraco de um cadinho. Isaac Newton, o pai da gravidade e da ótica, dedicou mais anos de sua vida à alquimia do que à física que o tornaria imortal. Ele, assim como inúmeros místicos antes dele, perseguia o sonho da transmutação, a crença fervorosa de que metais vis, como o chumbo, poderiam ser purificados até se tornarem ouro. Mas as fornalhas de carvão e as chamas químicas da Terra eram lamentavelmente frias. Newton falhou, não por falta de genialidade, mas porque o laboratório necessário para realizar o seu desejo não existia neste planeta, nem mesmo no coração do nosso Sol. A alquimia que ele buscava exigia uma violência que desafia a imaginação, um evento onde o próprio tecido da realidade é rasgado e costurado novamente. Para encontrar a verdadeira pedra filosofal, devemos deixar a segurança da Terra e viajar de volta àquelas carcaças estelares que estivemos dissecando. Devemos olhar para o momento em que a solidão de uma estrela de nêutrons chega ao fim. Imagine dois desses titãs, remanescentes de sóis antigos, trancados em uma valsa gravitacional. Por eras, elas giraram uma ao redor da outra, perdendo energia orbital na forma de ondas gravitacionais, aquelas ondulações invisíveis no lago do espaço-tempo. À medida que se aproximam, a dança acelera para um frenesi relativístico. Elas não colidem simplesmente como duas pedras. Elas se rasgam. As forças de maré distorcem suas crostas de ferro cristalino, e no momento do impacto, o universo estremece. O que ocorre nos milissegundos seguintes é uma quilonova. É aqui, nesta forja de destruição absoluta,
que a verdadeira criação acontece. A matéria rica em nêutrons, liberada daquela prisão gravitacional esmagadora, expande-se violentamente para o espaço. Longe da pressão do núcleo, esses nêutrons buscam desesperadamente parceiros. Eles bombardeiam os núcleos atômicos circundantes em um processo que os astrofísicos chamam de captura rápida de nêutrons, ou processo R. É uma linha de montagem cósmica operando em velocidade máxima. Os núcleos engolem nêutrons mais rápido do que podem decair, inchando para tamanhos grotescos, subindo a tabela periódica em questão de instantes. Em um piscar de olhos, muito antes que a luz da explosão possa escapar da nuvem de detritos, a alquimia de Newton é realizada em escala industrial. Ouro, platina, urânio e iodo são forjados a partir das cinzas de estrelas mortas. Uma única colisão entre duas estrelas de nêutrons pode produzir uma massa de ouro equivalente a dezenas de vezes a massa de toda a Terra. Essa poeira preciosa é então lançada ao vazio interestelar, uma herança dourada semeada na escuridão, esperando por um lar. Íons se passam. A nuvem de detritos esfria e se mistura com o gás hidrogênio flutuante. A gravidade começa a trabalhar novamente, aglutinando essa mistura em um novo sistema solar. Um jovem sol se acende e, ao seu redor, planetas rochosos se formam. Em um desses mundos, o terceiro a partir da estrela, a poeira daquela antiga colisão se instala nas profundezas da crosta e flui nas veias de magma. Agora, olhe para a sua mão. Se você usa uma aliança de ouro ou um colar de platina, você está tocando diretamente os restos mortais de uma fusão de estrelas de nêutrons que ocorreu bilhões de anos antes de os dinossauros caminharem sobre a Terra. O metal é frio ao toque, inerte e silencioso, mas cada átomo nele carrega a memória de uma temperatura e pressão que excedem qualquer coisa que a mente humana possa compreender plenamente. Nós adornamos nossos corpos com cadáveres estelares. Mas a conexão vai além da vaidade e da joalheria. A tecnologia que permite que você leia estas palavras, os circuitos de smartphones e computadores, dependem de elementos terras raras e metais preciosos que nasceram nessas catástrofes. A nossa era digital, a nossa capacidade de comunicar instantaneamente, através do globo, é alimentada pela energia fóssil dessas forjas cósmicas. Ainda mais intimamente, o iodo que regula a sua tireoide e permite que o seu metabolismo funcione, é provável que tenha sido criado no mesmo fogo. Somos, em um sentido muito literal, biologia entrelaçada com astrofísica nuclear. O sangue que corre em suas veias e os impulsos elétricos que formam seus pensamentos são, em parte, legados de estrelas que morreram para que a complexidade pudesse existir. Contudo, a estrela de nêutrons não é apenas uma fábrica de elementos. Ela representa algo mais profundo, um limite filosófico no grande livro da natureza. Ao longo desta jornada, descemos através das camadas da atmosfera, da crosta, do superfluido e do núcleo exótico. Vimos a matéria ser espremida até perder sua identidade, os átomos esmagados, os elétrons forçados a se fundir com prótons. A estrela de nêutrons é o último guardião. Ela é a fronteira final da matéria bariônica, a substância da qual somos feitos. Ela é a muralha que impede que a realidade colapse sobre si mesma. Se adicionássemos apenas um pouco mais de massa a este objeto, a resistência final dos nêutrons e dos quarks falharia. A gravidade venceria sua batalha eterna contra as outras forças da natureza. A estrela colapsaria instantaneamente, perfurando o tecido do espaço-tempo e criando um buraco negro. Nesse sentido, a estrela de nêutrons é um monumento à resistência. Ela existe no fio da navalha, equilibrando-se precariamente
entre a existência física e o abismo do nada absoluto. Ela é o objeto mais denso que pode existir neste universo, sem se esconder atrás de um horizonte de eventos. Ela é o ponto de exclamação final da física nuclear. O lugar onde a matéria grita sua última objeção antes de ser silenciada pela gravidade infinita. Quando olhamos para o céu noturno e detectamos o farol rítmico de um pulsar, ou quando observamos os restos brilhantes de uma supernova, não estamos apenas vendo fenômenos astronômicos distantes. Estamos olhando para o nosso passado e, talvez, para o destino final da matéria. O universo é vasto e frio, e a entropia dita que todas as luzes eventualmente se apagarão. Mas nestas esferas superdensas, a energia é preservada, girando em silêncio por trilhões de anos, muito depois que as estrelas normais tiverem queimado seu combustível e desaparecido na escuridão. Elas são as lápides eternas, de sóis gigantes, mas também são os berços dos elementos que tornam a vida possível. Há uma poesia cruel e magnífica nisso. A destruição necessária para criar o ouro em nossos dedos é a mesma que aniquila sistemas solares inteiros. A vida e a morte no cosmos não são opostos, mas parceiros na mesma dança gravitacional. Isaac Newton nunca encontrou sua transmutação alquímica no fogo de uma lareira inglesa. Ele não sabia que a resposta não estava na química, mas na física das estrelas moribundas. Nós somos os herdeiros dessa busca. Carregamos a prova em nosso sangue e em nossos artefatos. Somos o universo tentando entender a si mesmo, usando cérebros construídos com elementos forjados no caos para contemplar a ordem. A estrela de nêutrons permanece lá fora, girando na escuridão, um farol solitário na vastidão. Ela guarda os segredos da matéria comprimida e a fronteira do desconhecido. E enquanto ela gira, ela nos lembra que somos feitos de poeira de estrelas, temporariamente organizados em formas que podem amar, sonhar e olhar para cima, perguntando-se de onde viemos. Será que a matéria, ao ser comprimida ao seu limite máximo, guarda alguma memória do que foi antes? Ou será que, no coração denso e silencioso dessas estrelas, onde o tempo e o espaço se distorcem, a única verdade que resta é a gravidade?